Olá traders, Vini Lang aqui para fazer análise do Bitcoin, vou fazer análise completa hoje, desde o semanal até os 5 minutos para passar aí pontos que eu estou atento, pensando aí nos próximos dias e semanas, tá? Então vou analisar desde o diário do ponto de vista de análise e contagem de ondas de Elliott e vou até o curto prazo falar sobre análise de sentimento, beleza? Então, primeiramente, né, no longo prazo, né, a gente está numa tendência de alta, tá? E essa correção que a gente está tendo aqui, na minha visão, é basicamente duas possibilidades. Tá? A primeira seria que a gente está numa onda 4, tudo isso aqui é onda 3, a gente está fazendo a onda 4 para eventualmente fazer uma onda 5, tá? E a segunda possibilidade seria a gente já ter concluído aqui as 5 ondas e está dentro de uma correção maior. Tá? Então essa correção, resumindo, ela pode ser uma onda 4 ou uma onda 2. Tá? Na prática não muda muito, porque os suportes eles basicamente vão ser os mesmos. Tá? Então, imaginando que seria uma onda 4, a gente teria suporte por Fibo nessas regiões, tá? Então entre 39.380 até 34.300, e imaginando aqui que se fosse uma onda completa, a gente conseguiria ver suportes mais abaixo, mas também nessa região aqui, especialmente entre 36.500 e 34.000. Então existem essas duas possibilidades, tá? Eu prefiro a mais bullish, digamos assim, tá? Eu prefiro essa aqui, mas independentemente da contagem, a gente consegue ver que tem suporte aqui nessas regiões 39.400 até 36.400, tá? Seriam os principais suportes do Bitcoin, pensando por fio, tá? Se a gente colocar aqui confluências, né? Deixa eu até pegar outro gráfico aqui que tem já suportes. A gente pega algumas confluências. A gente tem essa LTA aqui. E a gente tem outra LTA aqui. Tá? Então, assim, essa região aqui, no momento, é a principal região que eu estou de olho para pensar em acumulação. Tá? Essa região entre 38.700 e 37.000. Tá? Uma região aqui que tem bastante suporte pelo volume, pelo Open Interest, por LTA, por Fibo. É uma região muito difícil do preço passar de primeira. Tá? Então essa região aqui, inclusive, seria, no que eu comentei que eu prefiro, né, a contagem, seria essa região aqui também da onda 4. Tá? Então seria entre aqui 0,23 e 0,38 dessa onda de impulsão. Para mim é a principal região em que eu estou atento para pensar em acumulação no Bitcoin. Tá? Não significa que vá lá, mas é a principal região que eu estou atento. Tá? E é isso. Tá? Então, pensando no diário, esse é o principal ponto. A gente não consegue falar de pontos de resistência no diário sem falar do curto prazo. Então, vou descer aqui para o curto prazo para chamar a atenção para vocês de dois do mesmo tipo de padrão, tá? Que é um padrão que eu utilizo muito para fazer scalps. Mas, independentemente de você fazer scalp ou não, você pode utilizar para ter uma certa diminuição ou aumento de exposição, se você, enfim, qual tempo gráfico você está olhando. Então, na última análise, eu falei bastante sobre esse price action aqui que a gente estava tendo, que era basicamente uma falha de rompimento, ou, enfim, uma tentativa de passar pelo ponto de controle e não demonstrando força, né, que a gente basicamente aqui, deixa eu colocar aqui, a gente tem aqui a região que tem o maior volume no VPVR, a gente não consegue se manter acima dela. No momento que a gente perde a região do ponto de controle, a gente tem esse dump aqui até a região que era o ponto de controle do range anterior. Tá? Então aqui acontece a mesma coisa. Essa região aqui,
né, como a gente pode ver pelo VPVR, é a região do ponto de controle. A gente novamente vai abaixo, faz aqui um fundo duplo, e no momento tenta 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não consegue passar o ponto de controle e rejeita e vai até o próximo suporte. Tá? Então o mercado ele faz bastante esses movimentos, especialmente no curto prazo. Então, olhando aqui, basicamente, enquanto a gente se mantiver abaixo dessa região aqui desse ponto de controle do curto prazo, em 41.900, a maior probabilidade é a gente fazer no mínimo uma armadilha abaixo, tá? Qual que seria o ponto? Seria basicamente esse ponto aqui dos fundos anteriores, em que o preço geralmente é um ponto de armadilha, né? Os fundos anteriores, e tem bastante ordens aqui. Então, a região entre 41.230 e 39.740, tá? Então, 40.230, 39.740 é uma região que pode o preço vir fazer uma armadilha, novamente testar o ponto de controle. Tá? Então, fiquem atentos a essa região, tá? Região para deixar alarme, abaixo desses fundos. Fiquem atentos também a essa região aqui dos 42 mil. Se a gente passa aqui, a gente pode ter até um long, ou pelo menos, no mínimo, uma subida aqui até essa região que começa a ter PVR de novo, fundos anteriores que não foram testados, ponto de controle do range anterior. Então, os pontos mais importantes do Bitcoin são esses, tá? No meio desses ranges, a gente não tem relações com o retorno para estar posicionado em Bitcoin, tá? Nem comprado, nem vendido, por exemplo, agora. Nas extremidades desse range, a gente sim pode ter operações, né? Por exemplo, aqui poderia ter um short, aqui a gente pode ter um long, aqui com certeza a gente pode ter um long, enfim. E no meio dessas regiões a gente não tem muito volume negociado, o que faz com que o preço possa andar de uma forma mais abrupta, tá? Então, é basicamente isso, tá? Essa é a minha atualização do Bitcoin, desde o diário até o curto prazo, para vocês principalmente deixarem alarme nesses pontos, que esses pontos são os pontos que pode trazer realmente uma operação ou até um stop, né, uma gestão de risco para quem está posicionado, enfim, não ficar tão perdido em quais são os pontos importantes. Então, tentei deixar de forma mais clara possível aqui, resistência no curto prazo, resistência num prazo maior, da mesma forma, suporte no curto prazo, especialmente por ordens grandes e potencial de armadilha, suporte no prazo maior, região dos 38 a 37.400. Beleza? Então, fiquem atentos a esses pontos. Essa foi a atualização do Bitcoin. Se você gostou da atualização, considere se inscrever no canal. E se você quiser mais análise de altcoins, especialmente, comenta aqui embaixo quais altcoins você quer que eu analise no próximo vídeo ou nos próximos vídeos, tá? E às vezes pode até demorar um dia, mas geralmente eu faço análise das moedas que vocês pedirem, tá? Então, uma boa semana a todos e bons trades. Até mais.